Em 2014, a Argentina bateu na trave. Em 2018, nem passou perto. Em 2021, na Copa América, renasceu. E em 2022, viveu a maior final da história das Copas. A Argentina em 2022 não chegava como desacreditada. Ela vinha de um título da Copa América sobre a seleção brasileira e foi campeã da finalíssima contra a Itália pelo um placar de 3-0. Vinha de 36 jogos invictas. Sob o comando de Lionel Scaloni, a Argentina virou um time. Não era mais Messi mais 10, era Messi como líder, Di Maria decisivo, Depou operário, Enzo Fernandes surgindo e Emiliano Martinez sendo um paredão dentro do gol. E principalmente, era um grupo fechado. O clima, confiança absurda. Não era soberba, era a fome de vencer. Com todo esse contexto por trás, a Argentina era vista por muitos como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Mas tinha um detalhe, essa era provavelmente a última Copa de Lionel Messi em seu auge, e o mundo inteiro sabia. A narrativa estava pronta, vice em 14, frustração em 18, a Argentina chegava madura para a Copa do Mundo, experiente, e pela primeira vez em muito tempo, com um grupo fechado, bem posto. E com uma mentalidade, precisamos dar essa Copa a Lionel Messi, porque ele merecia. A Argentina caiu no grupo C, composto por Arábia Saudita, México e Polônia. No papel era um grupo tranquilo, não tinha nenhuma potência europeia, não tinha nenhuma campeã mundial, era um grupo bem acessível. Muitos analistas diziam, a Argentina deve passar em primeiro sem grandes dificuldades. Mas a Copa do Mundo não se joga no papel, se joga na pressão e na imprevisibilidade. Contra a Arábia Saudita tudo parecia sob controle, gol de pênalti de Lionel Messi, 3 gols anulados por impedimento, um domínio total argentino, até que em 5 minutos no segundo tempo a Arábia Saudita empatava e depois virava para um 2-1, o estádio em choque, o mundo em choque, a invencibilidade de 36 jogos acabava ali. O grupo que parecia tranquilo virava um pesadelo para a Argentina. Depois da derrota para a Arábia Saudita no jogo contra o México, a Argentina entrava muito pressionada. Se perdesse, poderia ser eliminada ainda na fase de grupos da Copa do Mundo. O jogo foi muito tenso, travado, brigado, até que aos 64 minutos do segundo tempo, Messi pega a bola de fora da área, chuta rasteiro, gol. Um dos gols mais importantes da história recente da Argentina. Aquele gol reacendia a esperança. Depois, Enzo Fernandes ampliou para 2-0. A Argentina respirava. No terceiro e último jogo da fase de grupos pelo grupo C, a Argentina enfrentava a Holanda. Era a última rodada. A rodada da confirmação. Jogo brigado, disputado. Pênalti para a Argentina, mas Messi perde. A tensão volta, mas no segundo tempo McAllister abre o placar e Julián Álvares amplia, 2-0 para a Argentina e era classificada em primeiro lugar do grupo. Apesar da tensão inicial, sendo derrotada no primeiro jogo, a Argentina conseguiu seu primeiro lugar. Depois de uma fase de grupos com muita tensão, a Argentina virou um time cascudo, um time que aprendeu a sofrer. Nas oitavas, o adversário era a Austrália, teoricamente inferior, mas a Copa não perdoa. O jogo foi amarrado, até que aos 35 minutos, gol de Lionel Messi. Detalhe, era o jogo número 1000 de sua carreira. Destino? Não sabemos, mas ele estava lá. No segundo tempo, Julián Álvares amplia após erro da defesa, 2-0. Parecia tudo controlado, mas a Austrália desconta. E no último lance, defesa absurda de Emiliano Martinez. Se aquela bola entra, talvez a história fosse outra. Mas no futebol não existe se. A Argentina estava classificada e de forma sofrida. Nas quartas de final, a Argentina enfrentou a Holanda, comandada por Luís van Gaal. Era uma seleção organizada, fria e experiente. Mas não era só um jogo. Tinha história naquele confronto. Em 2014, as seleções se enfrentaram numa semifinal tensa e decidida nos pênaltis. Agora era diferente, era tudo ou nada.
A Argentina começou o primeiro tempo dominante, compacta, intensa, confiante demais. Aos 35 minutos, Messi recebe na intermediária. Olha, espera e dá um passe milimétrico para Molina. Assistência de craque, assistência de gênio. No segundo tempo, o roteiro parecia o mesmo, uma Argentina extremamente dominante. Pênalti para a Argentina, Messi bate com frieza 2-0. A torcida já cantava, a vaga parecia garantida, mas a Copa do Mundo não perdoa a soberba. E acontece a reação holandesa. Van Gaal coloca atacantes altos, começa a bombardear a área. Aos 83 minutos do segundo tempo, Weghorst de cabeça fazia 2-1. Pressão total holandesa. A Argentina começa a ficar nervosa, há discussões entre os jogadores, muita treta, empurrões, clima de final antecipada. E no último lance do jogo, falta para a Holanda. Todo mundo esperando um cruzamento e eles fazem uma jogada ensaiada rasteira de cinema. O Weghorst empata, 2-2. No último segundo, o estádio explode, o mundo explode. A Argentina estava emocionalmente abalada. Na prorrogação foi um teste mental para ambas as equipes. Um jogo truncado, Argentina e Holanda tentando, Messi tentando, bola na trave, pressão, mas o gol não saía. O destino estava escrito, pênaltis. E ali nasce um ídolo, Emiliano Martínez, conhecidos por muitos como Dibu, frio, provocador, psicológico forte. Pegou 2 cobranças, o que destabilizou 100% a equipe holandesa. A Argentina converte e se classifica para a semifinal da Copa. Ali a Argentina não venceu apenas um jogo, ela venceu o caos, ela venceu o medo. E descobriu que podia sobreviver a muita coisa nessa Copa do Mundo. E na semifinal a Argentina enfrenta a Croácia. Ali era a afirmação definitiva, a Croácia acabava de eliminar o Brasil nas quartas de final. Era vice-campeã mundial naquele ano, time experiente, cascudo, frio, mas naquele dia a Argentina jogou como campeã. Primeiro tempo equilibrado, até que Julián Álvares sofre pênalti, Messi na bola, silêncio e caixa, 1-0. A partir dali a Croácia teve que sair do seu campo de defesa, e foi aí que o jogo mudou. Julián Álvares pega a bola no campo de defesa, sai driblando, trombando, acreditando, 2-0, explosão. Mas o momento eterno vem depois. Messi recebe na direita, na frente dele Gvardiol, um dos melhores zagueiros daquela Copa. Messi desacelera, acelera, para, gira, humilha, leva até a linha de fundo, cruza e mais um gol da Argentina. Um 3-0 com sobra. Ali não era só futebol, era um dos maiores jogadores da história fazendo uma das maiores atuações da história em semifinal de Copa. A Argentina estava mais uma vez na final. E a final era contra a França. E aqui eu dou a minha opinião. Para mim, a maior final de todos os tempos das Copas. A final de 2022 não foi apenas um jogo. Foi um roteiro perfeito. Foi uma história de cinema nota 10. No primeiro tempo, a Argentina simplesmente domina a França. Pênalti sofrido por Di Maria, Messi converte, 1-0. Depois, contra-ataque perfeito, Di Maria amplia, merecedor, 2-0 para a Argentina. A França parecia perdida, voltou para o segundo tempo amuada. Messi parecia destinado a vencer aquele título. Mas o futebol não aceita roteiro previsível. Aos 80 minutos, Mbappé diminui, 2-1. Um minuto depois, Mbappé empata. Uma das maiores atuações da história em finais de Copa. 2-2, o mundo em choque. E na prorrogação, o jogo continuava frenético. Messi faz 3-2 para a Argentina, empurra para dentro, explode. Mas de novo, para a França ele aparece. Kylian Mbappé, hat-trick em uma final de Copa do Mundo. Não é qualquer jogador que consegue fazer isso. 3-3. Drama absurdo. O jogo continuava 3-3, coração saindo pela boca, todo mundo exausto. Messi já tinha feito dele, Mbappé brilhando, e aí no último minuto, no último lance, a França lança a bola pra frente. Colomboani sai cara a cara, sozinho.
mas na frente dele estava Dibu Martínez. O mundo parou naquele momento. Se aquela bola entra, acabou. Não tem pênalti, não tem Montiel, não tem taça. Kolo Muani finaliza forte, rasteiro, e Dibu defende milagrosamente com o pé. Uma defesa absurda, instintiva, milimétrica, histórica. Foi a defesa mais importante da história da final das Copas do Mundo, porque não foi só uma defesa, foi a linha entre céu e inferno. Se entra Messi, perde a final mais cruel possível. Se defende, a Argentina ainda respira. E respirou. E aí chegamos aos pênaltis, drama absoluto. E mais uma vez Emiliano Martínez cresceu, Dibu cresceu, defendeu o pênalti, desestabilizou completamente a equipe francesa. E na cobrança decisiva, Montiel fez história. Gol. A Argentina era campeã do mundo depois de 36 anos. Naquele exato segundo que Montiel bate, não foi só um grito. Foi um desabafo de 36 anos de espera. Jogadores caídos no chão, chorando, se abraçando, Scaloni em lágrimas, Dibu correndo sem acreditar, Di Maria ajoelhado e Messi parado, olhando, como quem tenta entender se aquilo realmente é real. Quando ele levanta a taça da Copa do Mundo, não era só um título. É o fim de um debate, é o fim de uma cobrança, é o fim de uma geração que bateu na trave em 14. É a consagração definitiva de Lionel Andrés Messi. Fogos, confetes, milhões nas ruas de Buenos Aires. Uma das maiores celebrações da história do futebol. A Argentina inteira na rua, gente chorando, gente abraçando o desconhecido. Era mais que esporte. Era identidade, orgulho e muita história. Em 2022, a Argentina não venceu apenas uma Copa do Mundo. Venceu o medo de falhar de novo. Venceu o peso de 14, venceu a humilhação de 18, venceu 36 anos de espera na fila. E deu ao futebol a final mais épica que o mundo já viu. Lionel Messi não precisava da Copa para ser um dos maiores da história, mas a Copa precisava dele. A Copa precisava de Lionel Messi para ser eterna. E em 2022 o futebol teve a final que merecia.